noite, gente, boa noite, Fer, tudo bem? Tá ouvindo bem aí, cara? Tudo certinho aí? Estão ouvindo bem? Boa. Já começamos, vamos deixar o pessoal ir chegando aí. Hoje a gente vai seguir então aqui no nosso discipulado, né? Falando da oração do Pai Nosso. Estamos aí na parte 5 já desse estudo, né? São 5 semanas aí já trabalhando esse tema. E a gente vai dar sequência, né? Nisso tudo que a gente está fazendo até agora, falando da oração do Pai Nosso, né? A parte 5 hoje, a gente vai falar sobre essa expressão da oração, né? Essa frase aqui que tem na oração: venha o teu reino, né? Então vamos já dando início, né? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, nós te louvamos e exaltamos o teu nome. Reconhecemos, Senhor, que só tu és Deus, que não há outro além de ti, Pai. Que nessa noite o Senhor possa falar ao nosso coração, como o Senhor tem feito em todos os outros dias em que nós estivemos aqui meditando a respeito desse tema. Que nessa noite não seja diferente, que possamos ouvir a tua voz, que tua palavra possa ser escrita no nosso coração e ser guardada para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Amém? Vamos lembrar então, né, o texto que nós estamos aqui usando como base na oração do Pai Nosso, que é Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Diz assim a palavra: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa mesma oração do Pai Nosso, ela tem uma outra versão em Lucas 11, capítulo 2, versículo 4, que diz: Ele lhes disse, quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então hoje a gente vai falar especificamente sobre essa expressão venha o teu reino, né? Como a gente falou, né, na reunião da semana passada, se a primeira petição da oração do Pai Nosso, como a gente viu, o primeiro pedido da oração do Pai Nosso, declara a santidade de Deus, né? Fala do santo nome de Deus. Na segunda petição, ela vai clamar pelo reino do nosso Senhor. Então, o primeiro pedido que Jesus nos ensina, quando ele vai nos ensinar a oração, melhor dizendo, quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso, é a respeito da santidade do nome de Deus. E o segundo pedido é o anseio
para que o reino do nosso Senhor seja trazido à tona, se realize, se concretize. Hoje é 31 de março, né, de 2021, uma quarta-feira da Semana Santa, e é muito interessante a gente estar falando desse tema, sobre o reino de Deus, bem na Semana Santa, né? Porque há praticamente aí 2000 anos, Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, num jumento, né? Era um domingo, conhecido como Domingo de Ramos, domingo que a gente acabou de passar, domingo passado, inclusive. E nós estamos a 2 dias da sexta-feira, né? Quando Jesus foi crucificado. E no próximo domingo, a gente tem aí a celebração da Páscoa e também da ressurreição de Jesus Cristo, né? Então é um período importante, porque quando a gente volta na história, a gente volta nesse período em que isso aconteceu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, o povo recebeu como rei. O povo recebeu como aquele Messias que iria reinar sobre Israel. Mas não era exatamente o rei que eles esperavam, que eles vão acabar descobrindo daqui a pouco. Eles aguardavam um rei que iria libertá-los do Império Romano, que iria libertá-los de toda aquela situação que eles estavam vivendo, que fosse trazer novamente um período de glória, um período de festa e alegria que Jerusalém e Israel já havia vivido com outros reis no passado. E isso, de certa forma, gerou até uma frustração no povo, né? Porque aquilo que eles esperavam, o rei que eles esperavam, não era exatamente o rei que Jesus se apresentou. Entretanto, é importante a gente frisar que, por mais que esse rei não fosse o rei que eles esperavam, isso não quer dizer que Jesus era um rei inferior. Por mais que esse rei não era o rei que os judeus ansiavam e aguardavam, isso não quer dizer que se tratava de um rei menor ou inferior ao rei que Jesus era. Pelo contrário, o reino de Deus estava sendo estabelecido naquele momento e o rei era Jesus Cristo. E o jugo que estava sendo quebrado não era um jugo do Império Romano, não era um jugo imposto por um império humano ou por um império daquele tempo. Até para a gente entender isso, o Império Romano, com a sua grandeza e importância que teve na história da humanidade, ele foi passageiro. Ele foi um reino que teve um início, um império que teve um início e que teve um fim, que deixou o seu legado, a sua história, mas que se encerrou. E o jugo do qual Jesus estava para nos libertar, e que o reino de Deus estabelecido estava impondo, era um jugo muito pior. Um jugo muito maior do que o jugo do que o Império Romano, de que qualquer império ou qualquer reino pudesse impor sobre Jerusalém, ou sobre os judeus, ou sobre Israel, ou sobre qualquer parte da humanidade. Jesus estava estabelecendo o seu reino e a sua libertação era muito mais profunda, o jugo o qual ele estava quebrando era muito mais cruel e pesado, que era o jugo do pecado. Que era o jugo que nenhum ou ninguém poderia libertar o povo, a humanidade. Só Jesus poderia fazer isso. Se outros líderes, guerreiros, se outros reis eram capazes de libertar Israel do jugo do Império Romano, nenhum outro homem, nenhuma outra pessoa era capaz, senão Jesus Cristo, de libertar do jugo do pecado. Que é muito pior do que tudo aquilo que Roma estava impondo. A escravidão da qual que nós estávamos sendo libertos, que nós fomos libertos, melhor dizendo, a escravidão da qual nós fomos libertos, ela é muito mais profunda, ela não é só física. Ela não afeta só nossa parte física como qualquer outra escravidão afetaria, não. Ela afeta a alma, afeta o espírito. Ela nos fere por completo. Porque assim aconteceu com a queda de Adão e Eva. Desde a queda da humanidade, esse jugo do pecado nos afeta por completo. Corrompeu o nosso corpo físico, nossa alma, o nosso espírito. Corrompeu por completo a criatura.
e colocou um jugo pesado sobre nós. Isso trazia, de certa forma, até para os judeus da época, uma confusão em relação a isso tudo que estava acontecendo. Não à toa, certa vez, Jesus é interrogado por um fariseu, ou pelos fariseus, isso está lá em Lucas capítulo 17, versículo 20 ao 21, e ele diz o seguinte: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 20 e 21. Tem um teólogo e pastor alemão, Dietrich Bonhoeffer, que ele participou da resistência alemã antinazista. Ele acabou sendo até condenado à morte pelo Adolf Hitler. Foi enforcado em 1945, poucas semanas antes da Segunda Guerra Mundial acabar. E ele escreveu um livro chamado Discipulado. É um livro maravilhoso, inclusive. E ele vai falar ou comentar um pedaço, um trecho da oração do Pai Nosso. E ele fala a respeito desse trecho que nós estamos estudando hoje, venha o teu reino. E ele diz o seguinte, olha a citação dele no livro. Em Jesus Cristo, os discípulos presenciaram o reino de Deus, irrompendo na terra. Aqui, Satanás foi vencido. E foram quebrados o poder do mundo, do pecado e da morte. O Bonhoeffer ele escreveu isso em 1937. Isso era no meio do terceiro Reich alemão, que atuou entre 1933 até 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial. E aí você vê um homem cristão, temente a Deus, pastor, teólogo, vivendo nesse período, num período em que era governado por um tirano, e que ele lutou, inclusive, contra esse tirano, um dos maiores da humanidade, Adolf Hitler, declarando que o poder de Satanás estava quebrado, que o poder que Satanás tinha sobre a humanidade, sobre a terra, foi derrotado quando o reino de Deus é estabelecido. Quando Jesus estabelece esse reino. Isso nos leva a uma reflexão. Quando a gente observa esse contexto, toda essa história que está por trás daquilo que ele escreveu, o momento em que ele escreveu, que isso nos traz ou nos remete? Que independente de quem governa, seja esta ou aquela nação, ou qualquer outra nação, seja um tirano ou um ditador mau, cruel, não importa em que lugar, ou quem seja, ainda que a aparência externa não revele, ainda que quando você olha para a terra, para o mundo, para aquilo que está acontecendo, para a sua nação ou para a nação que isso está acontecendo, ainda que externamente não pareça que o reino de Deus está estabelecido, porque a crueldade, a maldade, a sofrimento, a dor, ainda que tudo isso externamente não revele, o reino de Deus está estabelecido. O reino de Deus foi estabelecido e há de ser concluído quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Ainda que você olhe externamente, como Jesus mesmo disse, como nós lemos aqui em Lucas capítulo 17, versículo 20, que o reino de Deus não vem de forma só com aparência exterior, mas ele está em vós, está em nós, está em mim, está em você, está naqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso suficiente e único Salvador. O reino está estabelecido e há de ser concluído, finalizado e entrar num outro momento quando Jesus voltar. Ainda que a gente olhe para fora e só enxergue dor e sofrimento,
Isso não quer dizer que nós estamos sozinhos. Isso não quer dizer que o nosso rei não esteja assentado no seu trono de glória. Isso não quer dizer que o seu reino não esteja estabelecido. Porque, como bem disse, o poder das trevas está destruído. E que a gente venha entender isso e venha clamar como o próprio Bonhoeffer clamou, que bem depressa ele acabe com os outros reinos deste mundo e estabeleça seu reino com poder e glória. Nós vivemos um momento que o reino de Deus foi estabelecido, ou teve início, foi colocado em prática a partir do momento em que Jesus vem, vive, morre e ressuscita. Mas vem um momento em que este reino vai destruir todos os outros reinos e somente um reino será estabelecido, que é o reino de Deus. E a gente passa até a entender um pouco disso quando Bonhoeffer cita esses outros reinos, pegando um outro trecho das Escrituras em Lucas capítulo 12, versículo 30 ao versículo 32. Em Lucas capítulo 12, versículo 30 ao 32, Jesus diz o seguinte: porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Esse texto é muito interessante porque Jesus está reunido com seus discípulos e começa a ensinar o povo sobre as necessidades dessa vida, as angústias que essas necessidades trazem, as ansiedades que essas necessidades geram, necessidades financeiras de comer, de beber, de vestir. E ele começa a falar sobre a ganância da humanidade. Então ele chega nesses versículos que nós acabamos de ler. E nesse exato momento Jesus começa, ou pelo menos ele nos mostra, ele nos traz uma divisão de mundo em dois reinos. O primeiro das nações do mundo, deste mundo, como ele diz, terreno, que é ganancioso, que se preocupa basicamente com questões terrenas, riqueza, fama, poder. O segundo, o qual ele orienta aos seus discípulos que o busquem, o segundo reino, o segundo modelo de governo. E ele o chama de reino de Deus, onde todas as coisas são acrescentadas debaixo da proteção de Deus Pai, que sabe de todas as necessidades dos seus filhos. Um reino que o Pai agradou em entregar aos seus filhos. Um reino em que o nosso Pai, esse Pai nosso, da nossa oração, da qual o nosso irmão Jesus Cristo nos convida a chamá-lo de Pai, se agradou em entregar esse reino a nós. Um reino em que não é preciso temer mais. Lembra que ele diz, não temam. Não pense que esse reino, esse lugar, é um lugar, nesse exato momento em que nós estamos, que não haverá sofrimento, dificuldade, pois não é disso que Deus está falando. Nesse momento, nessa etapa desse reino. Porque ele mesmo disse que nós seríamos perseguidos, que nós sofreríamos. Que isso inclusive seria algo que estaria vinculado aos seus discípulos. Ser perseguido nesse mundo. E a gente nem pode muito menos imaginar que esse reino que ele está dizendo, esse segundo reino, é um reino em que jorra riquezas, que jorra prosperidade, que jorra coisas que possam, de certa forma, satisfazer uma ganância ou coisa do tipo. Que isso não é a marca desse reino, inclusive. A marca desse reino não é a prosperidade financeira. Nós já falamos um pouco sobre isso. Pelo contrário,
A preocupação com riquezas ou esse tipo de coisa não faz parte desse reino. É por isso que ele diz, vocês não devem se preocupar com isso. Esse tipo de necessidade não deve gerar ansiedade ao coração de vocês. Não deve gerar preocupação a ponto de vocês não conseguirem dormir, perderem o sono ou gastarem toda a sua vida com isso. Porque o que marca este reino é a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. É a certeza e a confiança da que nós lemos, que o seu pai, ou o nosso pai, sabe do que você precisa. Ele sabe das tuas necessidades. Ele sabe daquilo que você anseia, daquilo que você realmente tem necessidade. E que você não deve se preocupar com isso, porque sabendo ele irá prover tais coisas. E assim, com essa confiança de que o meu pai sabe do que eu preciso, de que o meu pai há de prover das minhas necessidades, eu agora posso concentrar a minha força, concentrar as minhas energias, concentrar tudo aquilo que eu sou e tenho naquilo que realmente importa, que é o reino de Deus. Por isso ele disse, não se preocupe com isso. Preocupe-se com o meu reino. Essa é a diferença dos reinos. Essa é a diferença que está posta na mesa. E a gente está ali. Em que mundo, em que reino nós estamos vivendo? Estamos vivendo. E é preciso entender claramente as divisões desse reino. Porque quando nós dizemos, venha o teu reino, não é esse primeiro reino de ganância. Esse primeiro reino de ansiedade, esse primeiro reino que subjuga o próximo, que pisoteia o próximo, para que você possa ter os seus bens, satisfazer os desejos da sua carne. Não. Não é esse reino que nós estamos clamando na oração do Pai Nosso. É um reino de segurança, um reino de certeza, um reino de que o nosso Deus controla, de que Ele sabe das nossas necessidades, um reino de dependência no Senhor. E só quem tem o controle de todas as coisas pode fazer tal afirmação, a afirmação de que não se preocupe com essas coisas, se preocupe com o meu reino. Só quem tem o controle de todas as coisas pode fazer tal promessa. Pode dizer isso para os seus discípulos, dizer isso para os seus súditos, dizer isso para aqueles que o seguem, dizer isso, não se preocupe com isso, se preocupe com o meu reino. Só quem tem o controle de todas as coisas. Pois não é só saber o que nós precisamos. Jesus está dizendo que o Pai, Ele sabe e Ele proverá. O reino de Deus é um reino de providência. É um reino de dependência nele. É um reino de entrega. É por isso que ele diz, não esteja ansioso para essas coisas. Porque a ansiedade sobre essas coisas denuncia que nós não temos fé ou confiança nele. Nos entrega. E quando nós não temos confiança de que Deus é capaz de fazer, que aquele que tem este reino, que estabeleceu este reino, não é capaz de fazer, nós então precisamos fazer algo. E quando nós nos colocamos com essa proposta, então nós atravessamos do reino de Deus para o reino dos homens. Cruzamos a fronteira. Vamos para um outro reino. O reino deste mundo. E que nós sabemos que não é Deus que governa sobre esse reino. Não é que ele não tem o domínio. Mas que esse reino está entregue para outro Senhor. Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho, ele escreveu um livro chamado A Cidade de Deus.
E nesse livro A Cidade de Deus, é bem interessante que ele descreve a existência de duas cidades. A cidade terrena dos homens e a cidade de Deus, ou cidade celeste, como ele às vezes cita no livro. Enquanto a cidade na cidade dos homens não é difícil a gente perceber o amor do homem a si próprio, a ganância, o desejo desesperado pelo poder, automaticamente a ânsia por dominar o próximo, subjugá-lo, fazer dele seu escravo, ou aquele que satisfaz as suas necessidades, ou que gera, né, uma riqueza, não por meio de um salário justo, mas por meio de uma exploração. Aquele que explora o seu próximo para que possa satisfazer sua ganância. Na cidade de Deus, a disciplina social é regida pelo amor ao próximo, bem diferente. Que é uma marca, inclusive, daqueles que foram redimidos, daqueles que foram tocados pela palavra de Deus, convencidos pelo Espírito Santo, atraídos pela graça de Deus, entregues, que se entregam diante de Jesus. E a glória agora já não pertence aos homens, mas essa glória ela é direcionada a Deus. Bem diferente da cidade dos homens. O que Agostinho está trazendo, a reflexão que ele está trazendo, é a diferença desses dois mundos que funcionam nessa terra. Um mundo que a gente chama aqui, ele chama de cidade dos homens, regido pela ganância, regido pela exaltação do ser humano, onde o ser humano e o seu ego são o seu centro de atenção. E um outro mundo, regido pelo amor de Deus, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos move em amor ao próximo, que nos move em amor àquele que está ao nosso lado e até aquele que nós não conhecemos, e como a Bíblia nos diz, até aquele que são os nossos inimigos. Misericórdia aos nossos inimigos. Um mundo, um reino, onde a glória não é para o homem, onde a glória tem um destino único, exclusivo, que é para Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor. E nós estamos colocados diante desses dois reinos. E a oração do Pai Nosso, quando nós dizemos, venha o teu reino, é para este reino de Deus. Para que este reino de Deus se sobreponha a esse reino maligno, esse reino de pecado, esse reino de dor, esse reino de ganancioso, regido pelo mal, que oprime os outros. Mas para que o reino de Deus venha e se coloque acima desse reino, e que todo jugo do pecado, que todo jugo imposto por Satanás caia por terra, e que o nosso Senhor reine soberano. É esse o clamor que está por detrás desta oração. Um reino que já se estabeleceu, que se deu um start, que se deu um início com a vinda de Cristo Jesus, que os seus filhos, os seus discípulos clamam, venha esse reino. Desesperadamente eles clamam por isso. Para aqueles que sofrem, para aqueles que estão debaixo do pecado, da angústia, possam ser libertos. Ao qual nós somos chamados a sermos cidadãos desse reino. E não só como cidadãos comuns, mas como embaixadores, como a palavra nos diz, deste reino.
Calbart, quando ele vai falar sobre o reino de Deus, ele diz que o reino de Deus é a vitória derradeira sobre o pecado, é a vitória final sobre o pecado. É a reconciliação do mundo com Deus. É a oportunidade de você sair desse reino de trevas, desse reino dominado pelo pecado, e transitar e mudar para o reino de Deus, reconciliar-se com Deus. O teólogo alemão Calbart, ele explica que este reino é para nós um objeto de oração, por isso que está no Pai Nosso, como Jesus nos ensina na oração. Nós precisamos clamar por isso, por nós e por aqueles que amamos, por aqueles que desejamos, por aqueles que sabemos que estão perdidos, que estão sujeitos a esse outro reino das trevas. Não à toa, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 21, ele diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, aquilo que você vivia naquele mundo agora, meu irmão, você está no mundo do reino de Deus. Você faz parte desse reino. Essas coisas passaram, não fazem mais parte da sua vida. Olha o que ele vai dizendo ainda. E tudo isso provém de Deus. É obra de Deus, da misericórdia de Deus. Não é pelas suas boas atitudes. Não é porque eu ou você somos cidadãos de bem nesse planeta. Mas é obra que provém de Deus. E olha o que ele diz, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça a Deus. Aos que oram, venha o teu reino, há também uma certeza, que este reino chegou com Cristo Jesus. A palavra da reconciliação, ela nos alcançou. Ela penetrou no nosso coração e nos trouxe para Deus. E a estes que foram alcançados, tornaram-se agora embaixadores deste reino de Deus. Proclamando este reino e a palavra da reconciliação. Como embaixadores nós proclamamos o reino, representamos o reino e proclamamos a palavra de reconciliação. Reconciliem-se com Deus. É quase que uma nova versão do arrependam-se que João Batista trouxe. É um upgrade aí da mensagem de João Batista. Reconcilie-se com Deus. E essa reconciliação, ela nos leva a um novo nascimento. Ela gera em nós, dentro do nosso coração, dentro de nós, um novo nascimento. Algo que é primordial àqueles que desejam ver e entrar no reino de Deus. Jesus explicou isso para Nicodemos. Quer ver como que ele explica isso para Nicodemos? Ele estava conversando com Nicodemos querendo entender algumas coisas. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos diz: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu a ele: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água, ou seja, não for batizado
e do Espírito, não for tocado pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não pode entrar no reino de Deus. Agora ele até vai além, porque primeiro ele diz que você não poderia ver o reino de Deus. Agora ele está dizendo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não é que só não vai ver, mas também não entra no reino de Deus. E ele diz, o que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Ele já, mais uma vez, divide. Para aqueles que estão nascidos na carne, que nasceram na carne, estão na carne, e não se acertam, não se reconciliam com Deus, não foram reconciliados com Deus, para este existe um reino que está posto, maligno, ganancioso, dominado pelo pecado. Mas para aqueles que nasceram do Espírito, para esse está posto o reino de Deus, onde o pecado foi destruído, onde as obras de Satanás foram desfeitas, onde a morte foi vencida. Oramos, quando nós oramos isso, venha o teu reino, na oração do Pai Nosso. Oramos como aqueles que entendem que Jesus veio para estabelecer o seu reino. Mas que ele voltará para completar essa obra. Foi dado o start, mas ainda não é o fim. Ainda vai chegar o momento, como nós vemos que todos os reinos serão desfeitos. E só um reino será estabelecido. E só um reino existirá. E só um rei governará. Na sua morte e ressurreição, Jesus deu início a esse reino. E na sua volta, ele vai completar a sua obra. Vai concluir o que começou de forma tão maravilhosa e poderosa. A expressão na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, significa que Cristo estabeleceu o seu reino, ou estabelece o seu reino. E cada vez que nós oramos isso, nós clamamos para que esse reino seja estabelecido de forma plena. E aqui fica um alerta para a gente. Fica um alerta para nós que aguardamos ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre um risco, e um risco muito grande, nós nos acostumarmos com este mundo, com esse reino que está posto também. Nos acostumarmos com esse mundo e às vezes até mesmo nos acostumarmos com as bênçãos que Deus tem para nós, com o cuidado que muitas vezes Ele tem tido conosco, às vezes nos ajudando, nos auxiliando de forma tão maravilhosa, nos abençoando de forma tão grandiosa, que às vezes nós até pensamos não sermos merecedores. O risco é que às vezes nós podemos nos acostumar com isso, de tal forma a extrair da nossa oração a expressão, venha o teu reino. A excluir do nosso clamor, venha o teu reino. Um risco de nos acomodarmos com os benefícios dessa terra, ou com as coisas boas dessa terra, e excluirmos da nossa oração a expressão, venha o teu reino. Como Barth, teólogo alemão que nós já citamos aqui, e eu tenho citado bastante durante esses estudos sobre a oração do Pai Nosso, diz que teu reino venha, este reino que já veio,
Ele está dizendo isso porque o reino de Deus se estabeleceu com Jesus Cristo, mas ainda não é o fim. Foi só o começo. Tudo que Jesus fez na cruz do Calvário foi maravilhoso, é lindo. Nos resgatou das trevas, nos trouxe esperança, vida. Gerou em nosso coração amor a Deus, nos reconciliou com o Pai, nos tirou de uma situação de orfandade que estávamos. Nós temos um Pai que nos ama, nos revelou coisas maravilhosas, trouxe-nos clareza sobre o propósito da nossa existência, porque nós fomos criados como nós fomos criados. Está posto esse reino, mas ainda não é o fim. Venha o teu reino. O momento em que Jesus voltará e estabelecerá o seu reino eterno. Um reino que não haverá mais dor, não haverá mais ranger, não haverá mais choro, não haverá mais luta contra o pecado, não haverá mais batalha contra a nossa carne. Mas será um momento em que todas as coisas serão estabelecidas e a glória de Deus será plena nas nossas vidas. Não haverá mais pecado, não haverá mais dor nem sofrimento. Haverá apenas o amor e a paz do nosso Senhor em nosso meio. Venha o teu reino, estabeleça o teu reino. É o que nós clamamos na oração do Pai Nosso. E que essa expressão jamais saia das nossas orações. Amém? Que essa palavra possa encontrar lugar no teu coração e clareza nesse sentido, em nome de Jesus. Querido, se por algum motivo você acabou perdendo aí parte dessa mensagem, a gente deixa salvo no Instagram, no Face, tem lá na página do nosso YouTube também, e lá você tem todas as mensagens desse tema que nós estamos ministrando, que é a oração do Pai Nosso. Então lá você pode acompanhar desde da primeira mensagem, pegar todo o histórico e acompanhar lá. Tem o link na bio do nosso Instagram, tem no Facebook também. Se você tiver dificuldade de encontrar lá no YouTube, porque a página é nova, então tem pouca gente inscrita ainda, poucas pessoas inscritas, poucas inscrições. Mas nos acompanhe lá também, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para a gente encerrar. Senhor Jesus, nós te agradecemos nessa noite por tudo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, como o Senhor tem falado ao nosso coração. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez naquela cruz do Calvário. Obrigado porque nós temos noção que desde a tua vinda o teu reino foi estabelecido. Mas nós sabemos que ainda não é o fim. Que vem o dia em que o Senhor retornará para buscar a tua igreja. E esse dia será glorioso. Porque nesse dia todos os reinos serão destruídos. E somente o teu reino será estabelecido. Nós te glorificamos, Pai. Te adoramos. Te exaltamos. E te agradecemos porque a tua palavra, a palavra de reconciliação, tem chegado ao nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Escreve, Senhor, essas tuas leis nos nossos corações. Possamos viver a tua verdade para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um restinho de semana abençoado. Uma semana, santa. Nós estamos nessa semana santa tão importante, que lembramos
a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e todo o seu sofrimento na cruz do Calvário, até mesmo antes. Então, é um momento de muita meditação em relação a tudo que foi feito. Então, medite nessa semana nesse sentido. Sejam muito, enfim, se concentrem nisso, busquem isso é importante. Domingo, estamos de volta, 10 horas, aí para falar sobre o Catecismo Nova Cidade. Estamos na pergunta 10 já, hein? Vamos lá. Vamos falar sobre a lei de Deus e vamos falar especificamente sobre os mandamentos 4º e 5º. Vai ser muito legal. Então nos acompanhem lá também. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigado, tá? Compartilha aí com o pessoal depois isso aí também. Vai passando para frente, vai convidando a galera para estar junto com a gente. É sempre muito bom ter vocês aqui conosco. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima noite. Até domingo, galera. Um abraço.